Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao canal da CS Analytics. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre o OpenCV, porém com abordagem um pouquinho diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pessoal, antes da gente continuar aqui, gostaria de pedir para vocês que, se vocês gostarem do vídeo, dê um joinha. Se não gostarem, pode dar um like. Deixe sugestões sobre conteúdos que vocês querem ver. Ative o sininho aí para receber os novos conteúdos que nós vamos colocando aqui no canal. Beleza? Nós vamos falar hoje sobre o OpenCV Deep Learning Library, que é o YOLO. Ele trabalha com o YOLO Framework. O que é isso? Esse YOLO, ele é um framework que ele trabalha de uma forma um pouco diferente do convencional, porque ele usa a rede neural para poder mapear toda a minha imagem, e aí ele cria alguns mini blocos dessa imagem com base no que ele já treinou. Então, ou seja, ele já é treinado para fazer a classificação de alguns objetos, e aí quando ele aplica essa rede neural, ele traz para mim todos esses objetos que ele já tem classificado e compara com a imagem que ele já fez a detecção. E aí o que ele cria é alguns intervalos de confiança, que é comparando o que ele tem treinado com o que ele capturou, e com base nisso ele aumenta a acurácia e a assertividade dele. Como nessa imagem de exemplo aqui, essa imagem eu peguei lá no Google, ele consegue capturar aqui, ó, o que uma pessoa dentro da van. Ele não capturou a van, mas capturou a pessoa dentro da van aqui. Quando nos outros ele capturou o carro. Eu vou mostrar o código que está por trás disso daqui. Eu vou executar aqui na minha máquina. Eu peguei o código desse algoritmo e fiz alguns ajustes, inclusive para fazer aquilo que eu havia falado com vocês no vídeo anterior, que é armazenar a captura em um arquivo. No meu caso, eu coloquei dentro de um CSV. Poderia ser dentro de um TXT também. Mas por que a gente chamou isso aqui de OpenCV Deep Learning Library? Porque ele trabalha junto com o OpenCV. Então, eu importo a minha biblioteca do OpenCV. Lá dentro eu tenho o meu DNN, que é o meu Deep Neural Network, que é o que ele utiliza para aplicar na imagem e fazer essas classificações, tá? Então vamos lá. Eu vou dar um ESC aqui, vou sair daqui, vou vir aqui para o meu PyCharm. E aqui eu tenho o meu código, tá? Eu vou executar, ele vai ficar um pouquinho lento, mas eu acho que eu consigo já mostrar para vocês e depois eu explico o passo a passo desse código aqui. Vamos lá. Ele vai executar a minha câmera ali. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ele já executou aqui, ó. Uma pessoa. Vou até maximizar aqui para ficar mais fácil. Ele consome muito recurso da minha máquina, por isso ele tá travado ali. Então você pode ver, ele detectou o meu sofá. Eu levantei esse livro aqui, ó. Ele vai detectar esse livro, vai colocar ali um book. Ó, book. Ele vai detectando os objetos, certo? Isso daqui vai depender muito do hardware que você tem. Se você tem um hardware um pouco melhor, provavelmente esse vídeo vai performar mais e ele não vai ficar travando da forma como está o meu aqui. Eu vou me levantar aqui e vou apontar a minha câmera para a minha bicicleta que está ali. Ele vai demorar um pouquinho para girar. Mais uma vez, ó, ele já detectou o meu controle remoto e está ali, ó, bicycle, detectou a minha bicicleta. Vou voltar aqui para o meu normal. Beleza, ele está aqui. Vamos começar a capturar eu sentado aqui novamente. Beleza? Beleza, está capturando eu aqui novamente. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou apertar a minha tecla Q. Pronto, ele finalizou. A partir do momento que ele finalizou, ele gerou um arquivo aqui para mim que é um CSV, que é de toda a captura que ele fez. Se eu der 2 cliques aqui, vocês vão ver, ó, pessoa, livro, mouse, sofá, certo? E isso daqui tá tudo em inglês. A cadeira, que quando eu virei, ele detectou a cadeira lá, certo? Tudo aqui. Ele detectou também a minha
TV, um monitor, certo? Minha TV também, tudo aqui. Ele fez toda a detecção, ele salvou aqui, nesse arquivo CSV para mim, certo? Vamos lá. Aqui, o que eu tenho dentro desse meu código YOLO Web Camera? Eu tenho as importações aqui da minha biblioteca NumPy, que eu preciso dela, o meu CV2, o meu time e essa importação desse Dict Writer aqui, que é para eu escrever aqui, criar o meu arquivo CSV. Dos meus dados aqui, do que eu preciso do YOLO, do framework do YOLO aqui no caso, eu preciso dos nomes, certo? Se eu der 2 cliques nesse arquivo aqui, vocês vão ver que são todos os nomes de todos os objetos que ele pode capturar. Tudo aqui está em inglês, mas se você pegar esse arquivo aqui e traduzir ele, quando ele fizer a detecção lá, ele vai fazer a detecção certinha e vai te trazer os nomes aqui traduzidos, certo? Eu tenho aqui o meu arquivo de configuração do YOLO, que é aqui onde está toda a parte de configuração do treino que ele fez, certo? Do teste que ele foi feito aqui, treino e teste. E esse arquivo aqui é o arquivo dos pesos, certo? Mas só que eu não consigo abrir esse arquivo porque ele está num formato específico que só o OpenCV é capaz de fazer a leitura desse arquivo, tá? Lá aqui dentro do código. Então, se eu vier aqui para o código, vou começar a explicar isso aqui para vocês. Então, beleza, estou importando aqui a biblioteca. Esse cara aqui não muda para o que a gente já tinha visto antes. Então, isso daqui eu especifico qual que é a câmera que eu quero utilizar. No meu caso, câmera 1, que é uma câmera auxiliar ali que eu tinha falado com você lá nos primeiros vídeos, que não era tão boa, que eu ainda vou comprar uma outra. Aqui ele cria algumas variáveis que vai definir a minha altura e a minha largura dos objetos quando ele fizer a detecção. Eu começo a carregar os arquivos que ele vai detectar os nomes, ou seja, esse arquivo aqui que é dos nomes, ele vai carregar aqui, ó, e ele vai armazenar dentro de uma lista, certo? Essa variável network, ele carrega os meus arquivos que já foram treinados para detectar os meus objetos. Então eu tenho aqui, certo? O meu arquivo de configuração e meus arquivos dos pesos lá. Que ele usa aqui, ó, o CV2, que é da minha biblioteca aqui do meu OpenCV, certo? Meu CV2 ali, .dnn, que é Deep Neural Network, certo? E aqui ele já está usando o Read Net from Darknet, beleza? O Darknet, ele é a gente vai usar ele mais para frente, e a ideia é a gente começar uma nova série, onde eu vou mostrar para vocês como a gente criar os nossos próprios arquivos de configuração para detectar objetos que a gente determina. Por exemplo, pode ter alguma coisa aqui em casa que esse meu algoritmo não detecta. Não sei, talvez eu tenho um instrumento musical aqui, eu tenho meu cavaquinho, talvez ele não detecte um cavaquinho, ele não coloque o nome cavaquinho lá. Então eu posso treinar esse meu algoritmo para detectar esse cavaquinho, tá? A gente vai criar isso mais para frente. Aqui ele faz a captura da lista desses nomes desses objetos que foram treinados. Vocês podem ver que aqui está tudo comentado o código, eu comentei aqui. Aqui ele vai obter o nome das camadas de saída que a gente precisa dentro do algoritmo. Aqui no caso ele vai usar o YOLO, certo? E vai trazer aqui para mim. Definir as probabilidades mínimas. Vocês lembram que eu falei que ele pega a partir de ele usa a rede neural para fazer o mapeamento da imagem, faz detecção dos objetos. Ele pega aqueles objetos que ele já tem treinado e compara com a imagem com a minha imagem de entrada. O que significa isso daqui? Ele vai eliminar tudo, certo? Tudo que for que as minhas caixas, na comparação das minhas caixas, ele tiver um intervalo de confiança que for fraco, certo? Então ele elimina aqui.
Nesse caso aqui ele vai gerar as cores aleatórias. Vocês viram que quando eu comecei ali a fazer a captura, ele colocou uma cor, né, dentro do quadradinho. Se eu executar novamente, ele coloca outra cor, ou seja, ele gera essa cor dos quadradinhos que detecta vários objetos aqui de forma aleatória, tá? Isso para qualquer objeto. Então ele vai gerar essas cores aqui de forma aleatória, certo? Aqui ele começa com o looping da detecção dos objetos, e aqui, ó, que eu coloquei, é onde ele vai começar a criar o meu arquivo. Ele vai criar o meu arquivo aqui, o meu CSV, onde ele vai armazenar tudo que ele captura. E aí dentro dele eu coloco toda a minha parte de captura da imagem, tá? Então aqui eu vou ter dentro desse while aqui, eu vou ter toda a minha camada de captura, certo? Aqui, ó, até aqui ele está fazendo o que? Ele vai gerar aqui o meu DNN, certo? Vai pegar aqui o bloco da minha imagem. Aqui ele vai implementar um passe direto no blob, certo? Onde ele vai colocar saídas, ele vai colocar a definição de entrada para a rede. Aqui ele vai mostrar o tempo gasto para cada detecção que ele fez. Então ele vai colocar o tempo em segundos que ele demora para poder fazer essa captura, que é isso daqui, né? Que é exatamente o que ele vai mostrando aqui. Ele mostra os segundos e também vai mostrando aqui os objetos. Isso aqui eu coloquei lá embaixo, eu vou mostrar para vocês onde foi que eu coloquei isso. Aqui ele vai passar por todas as camadas de saída, certo? É nesse ponto aqui, não, é no próximo. Aqui ele vai passar por todas as camadas da rede para fazer a detecção e vai eliminar todas aquelas previsões que são fracas, todos aqueles quadradinhos que, por exemplo, no caso de um carro, se ele vê que naquela imagem não tem um carro e ele está tentando comparar com um carro, elimina tudo que é fraco, né? Que já não entra dentro do intervalo de confiança. Aqui é onde ele vai fazer a verificação dos nomes, vai colocar o quadradinho dentro dos nomes detectados. Você lembra do retângulo aqui, que a gente já tinha visto lá nas nossas aulas anteriores sobre o OpenCV? Ele faz isso aqui, certo? Pegando aqui o meu box, e ele vai desenhar o quadradinho aqui. Eu tenho também a minha parte onde ele vai colocar aqui o texto, aquele texto que ele coloca em cima, né, que é uma pessoa que ele detecta, no caso da minha bicicleta, no caso da minha TV ou da minha cadeira, o texto que ele vai colocar aqui em cima. Ele vai armazenar isso dentro de uma variável chamada teste corrente e vai trazer ele aqui, ó, que essa função aqui do OpenCV é que vai plotar o texto lá em cima da caixinha, tá? Aqui é onde eu estou fazendo a escrita do que ele detecta dentro do arquivo CSV. Então, à medida que ele está detectando, ele está escrevendo lá no meu arquivo CSV, certo? Que eu chamei de detectado e acurácia. O que eu fiz foi pegar o meu texto aqui, o que ele detectou do meu texto aqui, né? Do meu text current aqui. Fiz o split nele, ele coloca 2 pontos aqui, geralmente ele coloca 2 pontos na detecção. O que eu fiz foi dar um split nos 2 pontos e separar os dois aqui para jogar dentro do meu arquivo CSV, tá? Aqui eu só dei um print, certo? Dando um split nos dois para ver o que é o objeto que ele está detectando e também o que é a confiança, né, ou a acurácia, que é o percentual que ele detecta de confiança que isso aqui é uma cadeira, certo? Aqui no meu essa linha aqui, ela indica que eu posso redimensionar a minha janela a partir do momento que eu executo aqui a minha aplicação. O que eu quero dizer com isso? Ó, se eu executar aqui novamente, aquela linha permite que eu faça isso aqui, ó, que eu redimensione toda a minha janela aqui, tá?
É isso que essa linha aqui ela faz, tá? Eu vou finalizar aqui, senão minha máquina vai dar aquela travadinha. Então vou dar um Q aqui, o Q sai, certo? Aqui é para mostrar, né? img.show, vai mostrar lá o meu frame, para ele abrir lá a minha janelinha quando eu executo. E quando ele espera aqui, se eu apertar, por exemplo, a tecla Q, ele sai, ele dá um break. Aí ele dá um break, ele dá um release na minha câmera e destrói a janela. Certo, pessoal? Bem simples. Todos esses códigos aqui, tudo isso daqui eu vou disponibilizar para vocês dentro lá no GitHub, tá? Isso daqui eu não preciso colocar para vocês, que a partir do momento que vocês executarem aí, quando vocês deram que que é de kit lá, quando vocês executarem essa parte do código aqui, que é quando tiver aberto, vocês apertarem o que, ele já vai gerar esse arquivo aqui para vocês, tá bom? De tudo que vocês tiver à sua volta e a sua câmera detectar. Beleza? Mais detalhes sobre cada parte desse código aqui, eu vou gravando mais vídeos e colocando para vocês, tá? Colocando aí para vocês. Tô passando por cada passo deles, inclusive a parte que nós mesmos criamos os nossos arquivos para treinar. Eu ainda estou fazendo alguns testes para usar a câmera do celular, mas assim que eu terminar esses testes, eu também coloco para vocês como é feito através da câmera do celular. Eu não usar o meu computador, mas sim a câmera do meu celular, apontando para detectar objetos. Beleza, pessoal? Eu espero vocês na próxima. Nós vamos ter uma continuação desses vídeos falando sobre o OpenCV com o YOLO. E até mais.